Então, boa noite a todos. Vamos dar início ao trabalho da noite de hoje, mas vamos ainda fazer uma leitura, uma página de número 90 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado por Joana de Ângeles. Essa mensagem número 90, ela tem tudo a ver com o trabalho que a gente vai fazer na noite de hoje, e diz o seguinte: não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Vamos, então, fazer a nossa oração para o início da atividade. Deus Pai amado, a Ti nós elevamos nesse momento o nosso pensamento em oração, pedindo que durante todo o transcorrer da atividade da noite, que nós possamos ter a presença amiga e generosa dos benfeitores espirituais, que possam ser intuídos, que possam ser amparados, auxiliados e que recebam as melhores vibrações desses benfeitores espirituais. Nós te pedimos ainda que aqueles que quiserem fazer uso da água fluidificada, que possam também, a qualquer tempo, sempre que fizerem acesso a este vídeo, que possam separar um pouco de água e ouvir o estudo, pedindo, durante o transcorrer da tarefa, que essas águas se transformem no medicamento adequado ao uso de cada um de nós. Assim, humildemente pedimos a permissão para darmos início à atividade. Graças a Deus. Bom, como nós dissemos, nós vamos trabalhar na noite de hoje o tema O Homem no Mundo. Da onde provém esse tema? Esse tema, ele faz parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E lá no item 10, justamente, tem essa mensagem, O Homem no Mundo, que é ditada por um espírito protetor em Bordeaux, em 1863. Bom, o nosso estudo sempre, como fazemos também, queremos dizer que a gente copia o texto do Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos os comentários devidos aos assuntos que a gente vai abordando pouco a pouco. O estudo, ele começa trazendo o seguinte dizer: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Eu, quando olhei esse texto, quando eu olhei essa frase, eu me lembrei e pensei justamente a respeito da parábola do bom samaritano. Não que a gente vá ter exatamente a situação da parábola do bom samaritano no nosso dia a dia, né, na nossa vivência, no nosso dia a dia, mas já até que começo o nosso estudo me lembrando de uma passagem, né, da minha vida há muitos anos, né? Eu trabalhava em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, e um belo dia eu tive um princípio de enxaqueca, né? E na hora que eu percebi que eu ia ter enxaqueca, né, eu tenho enxaqueca, né, graças a Deus, não tenho tido, há algum tempo já que a gente não tem tido enxaqueca, mas em determinada época da minha vida eu tinha enxaquecas fortíssimas. E como é que ela funcionava? Primeiro ela vinha, e era justamente nesse momento que eu conseguia perceber que ela estava chegando, ela vinha por intermédio de começar a ver estrelas, eu começava a ver estrelas, e as estrelas iam subindo, cada vez mais em quantidade, e aí chegava um determinado momento que se eu não deitasse para dormir, se eu não tentasse tomar um remédio, né, antes de ser consultado com o médico e tomar os remédios adequados, eu chegava ao ponto de ficar cego. E naquele momento,
eu estava no trabalho, não tinha remédio nenhum, não tinha nada como fazer, simplesmente peguei o carro, saí o mais rapidamente possível, tentando ir em direção à minha casa. E no que eu estava indo em direção à minha casa, chegou no meio do caminho e eu fiquei cego, né? Totalmente com a visão totalmente tampada, e encostei o carro, estava dirigindo, encostei o carro, desliguei o carro, liguei o pisca-alerta e fiquei parado dentro do carro, né? Rio de Janeiro, vocês imaginem, ruas com um monte de carros passando, e eu não sabia mais o que fazer, naquela época não tinha celular, e fiquei naquela situação, não sei o que fazer. Eis que um companheiro bate no vidro, né? E eu abri um pouco o vidro, ele pergunta para mim, o senhor precisa de ajuda? E aí eu peguei e disse para ele, eu estou precisando de ajuda sim, porque eu estou totalmente cego, estou com enxaqueca, minha cabeça parecia que ia explodir, e eu disse para ele que eu queria ir para minha casa, e nisso ele disse que dirigia, que se eu quisesse ele podia me ajudar. E só para vocês terem ideia, eu deixei a chave na ignição, desci do carro, passei para o banco do carona, ele entrou no carro, dirigiu, me levou em casa, subiu até a minha casa, me botou deitado na cama, voltou, fechou a porta da casa, foi embora, e eu nunca soube o nome dele, o telefone dele, e nenhuma forma de entrar em contato com ele. Né? Naquele momento eu estava tão envolvido com as dores e com a cegueira, que simplesmente nem consegui raciocinar direito, não estava raciocinando, efetivamente não estava raciocinando direito. Quando acordei melhor, comecei a pensar no assunto, e fiquei pensando assim que aquilo era efetivamente uma parábola do bom samaritano nos tempos modernos. Porque o indivíduo, aquele indivíduo, ele se preocupou em ajudar, ele saiu do caminho dele, se preocupou em ajudar, me levou até minha casa, não cobrou nenhum real, nem falou em nenhum momento em qualquer tipo de troca, em qualquer tipo de pagamento, em qualquer tipo de permuta. Em momento algum ele falou a respeito do assunto, em momento algum emitiu qualquer fatura, foi assim uma coisa sem comentários. E aí eu fiquei pensando nesse texto, né? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando nessas duas coisas, né? E essa situação que muitas das vezes a gente se reúne às vistas, né? A gente se reúne às vistas do Senhor. O que seria essa situação, se reúne às vistas do Senhor? O Senhor tem duas interpretações possíveis. A primeira interpretação, quando a gente pensa em algum texto de Paulo de Tarso, e aí nesse caso, quando é Paulo de Tarso aborda o assunto dizendo Jesus Cristo é o Senhor, mas, para a grande maioria de nós, o Senhor é Deus. Então ele está falando daquelas pessoas que estão querendo agir de acordo com as leis de Deus. São aquelas pessoas que durante as suas atividades, durante as suas ações, estão pedindo a ajuda de espíritos do bem, né, dos bons espíritos, auxiliarem, né, no decorrer da atividade, auxiliarem no transcorrer daquela atividade. Só que ele diz uma coisa muito interessante, que o que deve habitar o coração de cada uma dessas pessoas é um sentimento de piedade. E mais do que isso, ele não diz que é uma coisa que simplesmente deve habitar o nosso coração. Ele diz que deve sempre animar os nossos corações. Então isso é uma coisa muito importante para a gente poder perceber que a piedade, ela deve ser uma questão que deve fazer parte da nossa vida enquanto nós estivermos trabalhando em nome de Deus, na hora que nós estivermos trabalhando em qualquer tipo de atividade do bem. E aí, eu olhei a palavra piedade, até coloquei esse destaque aqui na palavra piedade, né, pintei em vermelho, e aí eu pensei em dar uma chegada na etimologia, para a gente poder pensar um pouquinho, né, qual é o significado, né, um significado mais aprofundado dessa palavra piedade. E aí eu tive várias surpresas, né? A primeira delas foi que piedade se relaciona com puros, no latim, limpo. Isso aqui é muito importante, esse puros, limpo aqui assim, é muito importante, a gente vai ver daqui a pouco porquê na sequência da mensagem do Evangelho. Outras palavras que são associadas a essa questão da piedade. A primeira delas, a palavra devoto. Devoto também na etimologia, de significa fora e voto significa prometer, dedicar algo a. Eu gostei muito desse dedicar algo a. Ou seja, quando você for devoto, você vai dedicar algo a para fora. Não é dedicar algo a em seu benefício, é dedicar em favor do seu semelhante.
Reparem quantas coisas já começam a se encaixar totalmente naquela história que eu acabei de contar, né? Porque o companheiro foi extremamente limpo, extremamente puro no seu proceder, e ele efetivamente dedicou o tempo dele, toda a situação, ele dedicou para fora, dedicou em direção daquele que estava precisando, no caso, eu mesmo. Religioso, que é a palavra muito interessante, né? Porque também na etimologia, re significa intensificativo. A gente às vezes acha que re é só fazer de novo, né? Fazer novamente, né? Uma coisa que seja o novamente, né? Fazer pela uma segunda vez, pela uma terceira vez, assim por diante. Mas na realidade esse re não é só fazer de novo, não. Esse re é fazer de novo e melhor, é qualificar, é a pessoa fazer uma coisa de maneira menor, né? Vamos dar uma ideia disso, né? Você faz uma determinada coisa. Quando você vai refazer essa coisa, refazer não é fazer da mesma maneira. Refazer é fazer de maneira melhorada, fazer de maneira qualificada. Então, da mesma forma, esse re, quando ele vai em direção da palavra, né, do ligare, né, do unir, do atar, né, ele vai colocando a gente na direção de intensificar a nossa ligação. Ligação com o quê? Ligação com Deus, ligação com as leis de Deus, ligação com as verdades espirituais, ligação com tudo que for bom, tudo que for melhor, tudo que for mais correto dentro da ética e da moral do Cristo. E também a questão do consciente, né? Então todas essas palavras, repito, quando a gente vai na origem da palavra piedade, essas palavras estão lá na origem da palavra piedade, né? Então consciente, conjunto, sire, saber, conhecer, para a gente poder entender que quando a gente for trabalhar no bem, quando a gente for trabalhar em favor das pessoas, não basta você trabalhar a favor das pessoas, você tem que trabalhar em favor das pessoas, sabendo, conhecendo, né, e junto das pessoas, né, ir na direção das pessoas. Então, por que esse tipo de coisa aqui? Só para a gente poder perceber, né, às vezes, se eu estivesse dentro de um salão cheio, né, dentro de um salão da FEJOG, né, como era aquele salão grande da FEJOG, na instalação antiga da FEJOG, naquele prédio, né, eu me lembro que se a gente chegar para as pessoas e falar assim, né, vamos supor que a gente precise de uma pessoa para aplicar uma injeção, com toda certeza não teria dentro de um salão com 100 pessoas, a gente vai ter 1, 2, 3 pessoas que sabem aplicar a injeção. Então a gente pode ter 100 pessoas com vontade de ajudar e só 2, 3 terão esse consciente, né, terão essa capacidade de saber e conhecer para poder atuar junto dos semelhantes. Então, essa questão aqui toda essa questão da piedade, a gente vê que não é uma coisa simples de fazer, né? Precisa ter uma série de atividades, uma série de recursos, né? Uma série de informações para a gente pensar. Por exemplo, essa questão de dedicar algo para fora, isso daqui é uma coisa sensacional, né? Porque todo mundo que vai trabalhar no bem e que está pensando em ganhar alguma coisa em trabalhar no bem, já está percebendo claramente, já se percebe claramente que já não está trabalhando da maneira adequada, da maneira correta. E aí, o texto do Evangelho diz para a gente assim, purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Na hora que eu olhei isso aqui, eu falei, uau, purificai, limpar, para a gente poder limpar o nosso coração na hora que a gente estiver fazendo o trabalho do bem. Pensei nessa situação, né, típica do nosso cotidiano, né, principalmente numa cidade grande. Né, se você estiver numa cidade grande, na hora que você vai ajudar uma pessoa, né, vamos supor, alguém te pede um dinheiro na rua, primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, infelizmente, né, será que eu devo ajudar? A pessoa fica nessa dúvida. Né? Já conversei com muitas pessoas a respeito desse assunto. Isso é uma coisa corriqueira, né? Muita gente, na hora de ajudar alguém, na hora de ajudar, fica com essa dúvida, será que eu devo ajudar? Olha essa outra dúvida aqui, será que eu vou ajudar e a pessoa vai utilizar o dinheiro para comprar bebida? Será que vai ser dessa forma que funciona? Então a gente vê relatos dos mais variados possíveis, né, de como que existe uma diferença entre o ajudar efetivamente evangélico, o ajudar efetivamente espírita, né? E dentro dessa história do ajudar espírita, me lembro, por exemplo, de uma história que Divaldo Pereira Franco conta,
que ele foi fazer uma palestra numa determinada localidade, saiu da palestra, e na hora que ele saiu, está se deslocando no meio da rua, veio um rapazinho, um garotinho, veio na direção dele e pediu dinheiro. E aí ele olhou, botou a mão, apalpou os bolsos e percebeu que não tinha um centavo. E aí ele vira para o menino e diz assim, eu não tenho um dinheiro para te dar. Né? E o menino ficou assim, né? E ele pegou e falou assim, eu não tenho nenhum dinheiro, mas eu posso te dar um abraço. E aí o menino chega perto dele, ele dá um abraço, passa todo aquele magnetismo, todo aquele carinho, né? Divaldo, que tem, né, uma quantidade, né, 800 e tantos filhos, né, uma coisa assim, né, impressionante, né? Então, ou seja, vocês imaginem o carinho, o afeto que ele consegue dar dentro de um abraço. E aí ele dá esse abraço e vai embora, né? Toca continua o seu caminho. Bom, eis que um tempo passa, ele vai dar palestra no mesmo lugar, ele sai no mesmo lugar, e mais uma vez ele olha à distância, o menininho vem na direção dele. Na hora que o menino vem na direção, ele nem para para pensar, já começa a palpar para ver se tem dinheiro, não tem dinheiro novamente. E aí diz que ele olha para o menino, né, com aquela cara assim, extremamente constrangido, e o menino diz assim, não, tio, eu não estou querendo dinheiro dessa vez. Dessa vez o que eu quero é um abraço igual aquele que o Senhor me deu. Então é essa que é a situação. Muitas das vezes a gente vai na direção de determinadas pessoas pensando, né, em dinheiro, pensando em devo ajudar, pensando em será que ele vai comprar bebida, e às vezes a gente esquece de perguntar o nome da pessoa, de dar um sorriso, né, de ir na direção da pessoa, né, de uma maneira afável, de uma maneira amigável, de uma maneira de amigo, de uma maneira humana, sobretudo de ser humano, né? Às vezes eu conto casos, assim, né, causos, né, da nossa existência, da nossa experiência, porque são coisas assim que, né, não é que eu sou a pessoa mais virtuosa do mundo, não, não é isso não. É para a gente poder perceber o seguinte, que se acontece comigo, né, e as coisas são assim que funcionam, às vezes acontece com a gente, se acontece comigo, deve acontecer com vocês também, né? E aí eu estava numa determinada situação, no caso aqui no Rio de Janeiro, eu parei num sinal de trânsito e eu olho vindo na minha direção um companheiro paralítico na cadeira de roda com um pacote de bala na mão. E ele está se deslocando, se esforçando para se deslocar, e eu também estava igual o Divaldo, sem dinheiro. E aí, na hora que eu olhei, percebi que ele estava com a camisa do Vasco da Gama. Eu não sou vascaíno, eu sou fluminense, eu sou tricolor. E quando eu olhei, eu não quis nem saber, né? Eu virei para ele, simplesmente dei um sorriso e falei, dá-lhe Vascão. E no que eu falei, dá-lhe Vascão, ele abriu um sorriso do tamanho do bonde e começou a conversar sobre o Vasco da Gama, né? Eu sou uma pessoa que gosto de ler as notícias esportivas, então eu estava conseguindo conversar com ele sobre o Vasco da Gama, e ele ficou, mas assim, extremamente feliz, né? A ponto, né, eu me lembro que uma das ocasiões que aconteceu isso, ele simplesmente pegou uma bala e virou para mim assim, não, toma aqui uma bala. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Não, não tem problema não, leva a bala. Né? Ele me deu a bala e eu fiquei com aquela bala na mão, assim, fiquei extremamente constrangido, né? Porque eu fiquei pensando assim, nossa, né? É impressionante que uma pessoa que está com as dificuldades dele do cotidiano, e ele, na hora de trabalhar, na hora de proceder ao comportamento dele, do dia dele ali, ele simplesmente foi extremamente tocado pela humanidade como foi tratado. E é essa que é a questão essa questão da piedade, essa que é a questão de como nós devemos agir no mundo. A gente precisa, né, entrar no elevador, né, dar bom dia para as pessoas, entrar nos ambientes, quaisquer que sejam, né, e dar bom dia para as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar as pessoas. Vai atender, ser atendido por uma pessoa num ambiente público, vê o nome da pessoa, fala o nome da pessoa, vai ao médico, tem a secretária, vem a atendente, fala o nome da pessoa, está no hospital, está num atendimento médico, tem uma enfermeira, pega o nome do enfermeiro, né? Pega o nome daquela pessoa que está te atendendo, trata a pessoa de maneira humanitária, trata a pessoa com humanidade, com carinho, com atenção, né, com fraternidade, e é dessa maneira que a gente consegue efetivamente trabalhar no caminho do bem. O caminho do bem, ele, né, o bem não é simplesmente a pessoa trabalhar em caridade, eu vou trabalhar em favor dos assistidos. Não, o bem
né, esse trabalho do homem do mundo, esse trabalho de bem no homem do mundo, ele é um trabalho de cotidiano, é um trabalho para a pessoa o tempo todo se lembrar, né, de fazer essas atividades de trabalho no bem. Já vou logo falar, porque às vezes a gente vai desenvolvendo, né, as nossas tarefas e enquanto a gente vai fazendo a palestra, às vezes daqui a pouco a gente vai desviando o nosso raciocínio, né, porque a gente vai recebendo insights, né, durante as comunicações, durante os trabalhos, né, e estou vendo alguns companheiros entrando aqui na comunicação para assistir o estudo. Repito, né, tinha pouquinhos aqui no início, que aqueles que quiserem trazer algum tipo de acréscimo, algum tipo de dúvida, comentários, acréscimos, qualquer coisa que queira comentar, usa aqui o campo, esse campo aqui, o mesmo campo aqui de comentário onde vocês deram boa noite, né, coloquem a pergunta, participem do estudo, fiquem à vontade. Né, e eu estava lembrando de uma companheira, Kátia Talarico, lá de Leopoldina, que ela me ensinou uma coisa assim que me tocou profundamente o coração, e eu queria dizer a vocês que isso funciona, tá? Eu uma vez, né, fui fazer um trabalho em Leopoldina, fiquei na casa da Kátia, né, do marido dela na época, né, da família deles, e naquela oportunidade eu ficava prestando atenção, né, no comportamento das pessoas, obviamente, né, porque eu estava lá presente, fazendo parte do cotidiano da pessoa, então não tem jeito, né. E aí eu percebi que quando ela estava falando com a mãe dela, ela terminava de falar com a mãe, ela sempre terminava de falar com a mãe e dizia assim, mãe, eu te amo. Né? E aí eu pensei assim, nossa, ela fala, mãe, eu te amo, todas as vezes que ela fala com a mãe. E aí eis que ela vira para o pai, depois de conversar com o pai, e diz, pai, eu te amo. E aí, à medida que eu fui observando, aquilo ficou me chamando a atenção, ficou batendo aqui na minha cabeça, eu falei, nossa, que coisa linda. Eu comecei a perceber que ela, mesmo falando com amigos, mesmo falando com conhecidos, ela sempre, com aquelas pessoas que tinham um contato maior com ela terminava o contato e dizia, falando para a pessoa assim, fulano, eu te amo. Né? E isso é uma coisa espetacular, né? Porque esse eu te amo não é confundido em momento algum com uma cantada, com qualquer tipo de coisa negativa. Né? É uma maneira positiva de tratar as pessoas. Né? Então eu acho isso assim uma coisa sensacional da gente desenvolver dentro de nós, porque isso é o que nós precisamos fazer dentro do mundo. Né? Isso é que a gente precisa fazer. Para aquelas pessoas, né, que nós temos um contato maior, para aquelas pessoas que a gente tem uma proximidade maior, aquelas que a gente tem essa possibilidade, né, de ter um contato maior, né? Por exemplo, aqui acabou de entrar aqui dentro do estudo uma companheira de Alfredo Chaves, lá no Espírito Santo, Zezinha Munaldi, né, de uma família muito interessante, uma família de pessoas muito queridas. Né? Então é aquilo, a gente chega para a pessoa, né, eu vi chegando agora há pouco aqui também a Aldemir, né, eu chamo Aldemir, é um daqueles companheiros, também lá no Espírito Santo, da região de Fazenda Velha, perto de Itapemirim, e para o Aldemir, eu falava para o Aldemir assim, Aldemir é meu irmão gêmeo, né, tratava o pai do Aldemir, seu Dário, eu tratava o pai do Aldemir como meu pai, falava para ele assim, oi pai, tudo bem? Oi papai, tudo bem? Né, da mesma maneira como a mãe do Aldemir também, né, chegava para ela, dona Nilza, falava para ela com o maior carinho, chegava para ela e, né, oi mamãe, como é que você vai, tudo bem? Né, então é isso, é a gente tratar com carinho, é a gente tratar com amor, a gente tratar com atenção as pessoas, né? E isso daí é uma coisa fundamental, independente de religião, independente de estado, da onde a pessoa esteja, não importa. O homem no mundo precisa desenvolver a lei do amor. É isso que o homem precisa fazer. E dentro desse espírito protetor, ele diz assim, elevai o vosso espírito com letra minúscula, ou seja, elevai, né, o vosso raciocínio, o vosso pensamento, elevai a sua maneira de ser, né, aqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Olha que coisa espetacular, tá? E é interessante que a gente possa perceber, a gente às vezes vê alguns cartazes
dentro do cartaz vem assim, nesses cartazes de bom dia, nesses cartazezinhos, né, cartõezinhos pequenininhos de bom dia que a gente recebe de manhã, às vezes a gente recebe assim, eu vou pedir a Deus que desenvolva em nós, né, isso ou aquilo, né? Ora, a gente não tem que pedir em Deus para desenvolver em nós, né? Ele tem que desenvolver, a gente pode pedir a Deus as oportunidades, a gente pode pedir a Deus que a gente tenha força, a gente pode pedir a Deus um monte de coisa, mas quem tem que bater no peito e desenvolver, quem tem que bater no peito e fazer as coisas somos nós. Somos é o homem, nós, cada um de nós é que precisamos fazer, né? É tanto que Jesus falava de maneira muito clara, brilhe a vossa luz, né? Tanto que Jesus dizia em determinado momento, né, batei e abrir-se-vos-á. Ele não simplesmente falava, né, bate aí que está tudo resolvido, né? Vem aqui que vai estar tudo resolvido. Não, primeiro você tem que bater, né? Outra coisa também importante, a pessoa está sofrendo. Ele não fala assim, se você estiver sofrendo, fica na tua aí que eu vou aí te ajudar. Não é assim que ele fala, não. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, aí eu vos aliviarei. Então a gente percebe, né, buscai e achareis. Então a gente percebe que nós precisamos ser os artífices das coisas que a gente quer desenvolver. Então eu preciso pedir, mas tenho que desenvolver dentro de mim as disposições necessárias, as questões necessárias para que eu possa dar frutos lá na frente, frutos de caridade e frutos de justiça. Tá? É isso que a gente precisa fazer, né? Então, por exemplo, eu preciso o tempo todo trabalhar a minha sintonia, né, com o bem. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque não é só a pessoa trabalhar a sintonia com o bem enquanto ela está dentro da atividade, né, para aquele que é católico, aquele que vai na igreja, então ele vai na igreja, enquanto ele está na igreja, ele está pensando no bem, saiu da igreja, pum, virou um caos. Né? Para o espírita, vai no centro espírita, enquanto está no centro espírita, né, o estudo de hoje, o homem no mundo. Reparem, o homem no mundo não diz respeito a um homem específico com determinadas características no mundo, é qualquer homem trabalhando no mundo. E qualquer homem trabalhando no mundo, é isso que a gente tem, uma sociedade, é isso que a gente deseja, é isso que a gente almeja, é isso que a gente espera, né? Uma sociedade transformada, uma sociedade de pessoas modificadas, uma sociedade, né, que o espírita vá no centro espírita, mas que ele seja uma pessoa que tem sintonia constante no bem, né, não apenas dentro do centro espírita, mas em todos os lugares. E isso é uma coisa fundamental, não adianta nada a pessoa ser uma pessoa transformada só numa determinada hora, num determinado momento. A gente precisa ter a sintonia constante do bem. Eu achei esse menino aqui lindinho, muito lindinho, né, porque tem um vídeo rolando aqui na internet, né, fácil achar, de uma neurocientista brasileira, dizem que é uma das melhores neurocientistas do mundo, que a ciência está explicando, está encontrando que quando a pessoa assim, faz esse movimento da prece, faz o movimento, qualquer movimento desse da prece, olhando para cima, pensando em Deus, diz esses especialistas que são abertos, são ligados a determinados canais, né, neurotransmissores dentro do nosso campo mental, dentro do nosso cérebro, disparando, inclusive, determinadas inas, né? Eu não vou saber como é que é o nome dos elementos, né? Mas são, né, endorfina, e tem um monte, mas não é endorfina o nome, eu não vou saber dizer o nome, tá? Aí depois o pessoal pesquisa, ou o pessoal que é especialista no assunto pode saber o nome. Infelizmente eu não guardei de cabeça o nome. Mas, por exemplo, o hormônio da felicidade, a pessoa faz um negócio desse e se sente bem, se sente encorajado, se sente melhorado, né? Então, por isso que a prece é um dos movimentos importantes, né? Da gente vai fazer qualquer atividade no nosso dia a dia, da gente poder lembrar de fazer uma prece, qualquer que seja a atividade que a gente for fazer. Né? E aí, é justamente essa questão que a gente ficou trazendo aqui para a gente, né? Como devemos nos comportar diante das questões do dia a dia? Como proceder diante da sociedade? É isso que a gente tem que começar a pensar. Isso é o homem do mundo. Não é o homem do mundo lá
no tempo de Jesus, de 30 a 33, é um homem do mundo, aqui, hoje, em 2021, e é daí por diante, né? Não é uma mensagem que serve para 2021, não, é uma mensagem que serve para todos os momentos que a gente tiver acesso a essa informação, tá? Em todos os momentos. É para a gente poder pensar, né? É um estímulo, né? Está lá no texto, é um estímulo incessante à prece e à evocação mental. Né? Não nos obrigam, eles não nos obrigam a viver uma vida mística que nos conserva fora das leis da sociedade onde vivemos. O que se espera? Mais uma vez aqui o menininho fazendo aqui o movimento da prece, né? Importante isso, tá? Então, por exemplo, coisas que o que se espera da gente, né? O que se espera de cada um de nós? Se espera que o homem, né, ele deva fazer o seguinte: viver com os homens da nossa época como devem viver os homens. Então, é aquela famosa frase que a gente vira e mexe fala: eu vou ao mundo, né? E aí coloquei aqui um bar, né, para a gente poder pensar, tá? Eu vou ao mundo, mas eu não devo ser do mundo. Eu vou ao mundo sem ser do mundo. Ir ao mundo, mas não ser do mundo. Vou repetir isso quantas vezes for necessárias, tá? Por exemplo, me lembro de uma história que está naquele, né, uma história de Chico Xavier, história da antiga, né, que em determinado momento Chico estava trabalhando dentro do Centro Espírita Luiz Gonzaga, e aí ele está no meio da atividade, no meio do trabalho, olha como é que funciona aquela história do bom samaritano que a gente estava falando lá no início da atividade. Um companheiro cego, né, como se você pegar o mapa onde fica o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Uberaba, você vai perceber que passa uma estrada de ferro perto. E na estrada de ferro, né, umas 2, 3 quadras do centro, tem um viaduto. E esse viaduto, o cego subiu o viaduto para passar de um lado para o outro da estrada de ferro. No que ele está andando no viaduto, ele se desequilibrou e acabou caindo do viaduto, teve um acidente. E no que ele cai, as pessoas se preocuparam e foram chamar o Chico. Né? Você está falando lá da antiga, né? Então não tinha negócio de chamar SUS, não sei lá, não tinha nada disso. Foram chamar o Chico. O Chico prontamente se levantou e foi atender, e aí sim foram buscar ambulância, buscar atendimento, buscar tudo o que fosse necessário. E aí o que acontece? Ele arrumou um jeito de ajudar o companheiro cego em tudo que ele precisava, mas precisava tomar conta do cego durante o dia. E ele não tinha condições porque ele precisava trabalhar. Então ele coloca um anúncio nos periódicos, na cidade, no jornal, na rádio, em tudo quanto é lugar, bota um anúncio pedindo ajuda de pessoas que pudessem tomar conta daquele companheiro cego durante o dia, enquanto ele estava trabalhando. Ele não se opunha, não estava se opondo, né, a voltar no final do expediente dele e cuidar do cego. Ele não estava com problema quanto a isso. Né? Mas o problema é que ele tinha que trabalhar durante o dia. E durante aquele tempo em que foi feito os anúncios, né, para a gente poder perceber, simplesmente nenhuma pessoa se ofereceu, a não ser 2 prostitutas. E essas 2 prostitutas, só para a gente poder, né, essas coisas são emblemáticas dentro do nosso pensamento, né, porque muitas das vezes a gente fica pensando, né, em qualificar, em estigmatizar as pessoas. E Jesus, não à toa, né, não é à toa que ele trata determinadas situações, né, para a gente poder desmontar no nosso comportamento do dia a dia essas nossas análises equivocadas. Porque dentro daquela sociedade, daquela cidade, naquele momento, quem agiu de acordo com os ensinamentos das leis de Deus, com os ensinamentos que Jesus traz para a gente, não foi o povo, não. Quem agiu de acordo com os ensinamentos foram justamente as prostitutas. Não é à toa, né, que Jesus, em determinada circunstância, não estou me recordando exatamente qual foi a circunstância, mas eu sei que ele chega para os fariseus, né, e diz para os fariseus que as prostitutas antecederão vocês na entrada do reino dos céus. Tá? Ele estava futucando aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, para mostrar para eles que muitas das vezes a gente está classificando a pessoa como uma pessoa inferior e, de repente, aquela pessoa está se comportando melhor do que nós. Muitas das vezes a gente vai lá e critica o ateu
né? E às vezes aquele ateu tem um comportamento muito mais religioso, muito mais dentro das leis de Deus, do que muitas das vezes aquele companheiro que está se dizendo religioso. Então isso são coisas para a gente pensar, coisas para a gente refletir a respeito disso. Ou seja, a gente vai se submeter, né? Nós vamos nos submeter às necessidades, né? Isso aqui é texto do nosso companheiro, né? do capítulo 17, lá no item 10, né? Dizendo para a gente, Evangelho segundo o Espiritismo, submeter-se às necessidades, mesmo às futilidades do dia, mas sacrificar-se com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, coisas que eu fiquei pensando, né? Coisas que eu fiquei pensando, tá? Por exemplo, vai ter um churrasco, né? E aí a pessoa tem um churrasco, aí a pessoa fica pensando assim, mas eu não como carne de churrasco, eu não como carne, né? Eu não como linguiça, eu não como peixe, eu não como frango, né? E aí a pessoa pega, então eu não vou ao churrasco. Não. Ao invés disso, lembra, por exemplo, que existe, né, um companheiro uma vez, né, um amigo, né, Carlos Lima, o nome dele, né, um companheiro muito amigo, há alguns anos que a gente não vê, né, mas os ensinamentos continuam. Né, ele não comia carne, foi convidado para um churrasco, o que ele fez? Ele levou uns espetinhos desses assim, né, de cafta de carne de soja. Resolvida a situação. Tá? Não questionou ninguém, não criou caso, não, né, continuou indo, né, e participou da melhor maneira possível de todas as atividades. Né? Abacaxi, leva banana, leva tomate, leva pimentão, leva abobrinha, leva cenoura, né, leva milho verde, coloca lá na churrasqueira. Você tem um monte de opções. Eu me lembro de ter feito um churrasco de aniversário de um filho meu, que a gente foi fazendo o churrasco e a gente, né, até lembrou, né? Falei assim, não, vou levar de repente uns pedaços de cenoura aqui para poder... Na hora que a gente pegou a cenoura, colocou a cenoura na churrasqueira, né, colocou um pouquinho de azeite em cima, colocou sal em cima da cenoura, temperou a cenoura. Na hora que a gente ofereceu, que fez a rodada de cenoura, a gente percebeu que tinha que ter levado muito mais cenoura do que a gente teve lá, do que a gente levou. Porque um monte de gente estava participando do churrasco e estava deixando de comer porque, na realidade, a pessoa queria comer era esse tipo de alimento. Então é interessante a gente se preparar para essas coisas, né, para a gente poder ir ao mundo, como a gente falou. A gente vai ao mundo sem ser do mundo. Né? Então eu vou ao churrasco, mas eu não preciso. Se eu não tenho o hábito de comer a carne, eu não preciso comer a carne. Tá? Se eu não tenho o hábito de beber a bebida alcoólica, meu caso específico, eu não sou de beber bebida alcoólica. Tá? Então o que acontece? Então leva lá um Guaraná. Né? Para que leva o Guaraná? Por que o Guaraná? Porque leva um suco, né? Um suco que seja com a cor semelhante à cerveja, para não ficar o cara o tempo todo lá te importunando e criando constrangimento. Né? Entende? Então a gente tem que, né? Por isso que ele falou em determinado momento ali, da gente poder fazer uma atividade, mesmo as coisas mais fúteis, e você dá uma sacrificada nessa atividade. Né? Vai na direção de, né? Bebe mais água, né? Procura beber água. Então muda, participa, vai ao mundo, não deixa, não se isola, vai ao mundo, participa do mundo, participa da sociedade. É isso que a gente estaria imaginando como sendo o lema do trabalho. Agora, claro, né? Não, mas aí são médios, são trabalhadores da casa espírita. É claro que aí a pessoa vai ter que se preservar de uma maneira diferenciada. Né? Aí talvez necessite ser mais radical mesmo. Né? A pessoa não vai num bar, não vai numa festa num bar, né? Porque se vai trabalhar mediunicamente, né? Mesmo aquela pessoa que, por exemplo, de vez em quando eu tomo um pouquinho de cerveja. Se você vai ter uma atividade na casa espírita, você não vai tomar nem um pouquinho de cerveja. Né? Me lembro de uma de experiências, aí são coisas que são documentadas, tá? De uma atividade que tinha na Federação Espírita Brasileira, atividade mediúnica, e contam, né, os companheiros que trabalhavam na atividade que um belo dia, na hora de começar a reunião mediúnica, um determinado companheiro, né, foi dito assim: infelizmente hoje nós não vamos poder fazer a reunião mediúnica. E aí todo mundo ficou olhando um para o outro, né? Todo mundo entendeu que alguém tinha feito alguma coisa que não deveria ter feito, né?
E acabou que na hora de um camarada, nossa, acabei de lembrar o que aconteceu. Eu tive um coquetel no trabalho, eu me lembrei durante o coquetel que eu não deveria fazer uso da bebida alcoólica, mas na hora de dar o brinde de festividade, daquela festividade que estava acontecendo, acabaram colocando um pouco de vinho dentro de um copo, de um cálice, no caso, e eu, na hora de brindar, peguei e fez assim, tuc, só isso, né? Deu um pequeno gole e dispensou o vinho. E o que aconteceu com isso? Ele ficou inabilitado para poder realizar a tarefa. E como ele estava presente, para não causar um constrangimento maior, né, simplesmente foi orientado para não ter a reunião. Né? Mas aí, no caso, ele resolveu se acusar e usar o elemento, usar o acontecimento como um belíssimo acontecimento de estudo, de reflexões para a gente. Então, se a pessoa é um trabalhador, se é um médium na casa espírita, né, se a pessoa vai fazer uma atividade específica, aí claro que ela tem que ter cuidados diferenciados para poder não ter aborrecimentos maiores. Né? Muito cuidado que a gente tem que ter com as questões, né, de equilíbrio, né? Equilibrar o nosso organismo, a nossa constituição física, né? Os nossos centros de energia, os nossos centros de força. Né? Então, cuidado com a sensualidade, cuidado com os vícios em geral, cuidado com as conversas, né? Ficar pensando assim, né? Para que eu vou entrar em determinados, né, padrões que a gente vê dentro da nossa sociedade, de determinadas músicas infelizes, a gente sabe que são músicas infelizes, tá? Livros infelizes, filmes infelizes, violência, destruição, né? É uma coisa assim que eu falo assim para as pessoas, né? Assim, um homem no mundo, né? Para mim, eu estou vendo um filme em que o mocinho vai morrer no filme, né? Para mim isso não tem a menor lógica para mim. Tá? Eu gosto de ver filme em que o mocinho termina no final, o mocinho com a mocinha ainda casam no final, ficam juntos no final. Tá? É um filme de Charlie Chaplin, né, em que o casal termina e tem aquela caminhada, mostra os dois caminhando juntinhos no final. Isso é que me interessa. Eu quero uma coisa assim, uma coisa light, uma coisa positiva, uma coisa que seja... Né? Mas acontece que a gente está querendo fazer com que a arte imite a vida e a vida nem sempre tem felicidade. Realmente, a vida nem sempre tem felicidade, a gente sabe disso. Mas, nesses momentos, é ponto de vista que eu estou tentando trazer, ponto de vista meu, tá claro, né? Eu que estou fazendo a palestra, eu que estou trazendo ponto de vista. Né? O meu ponto de vista é que a gente tem que tentar trazer notícias boas. Né? Se eu for falar sobre uma determinada pessoa, né, queria falar para vocês aqui o seguinte, né, há um tempo que eu não consigo falar com esse meu irmão querido, meu, né, amigo do coração, Aldemir, tá? Acabei de falar a respeito do Aldemir, ele mandou uma saudação aqui, entende? Então, se a gente vai falar sobre determinada pessoa, ao invés de falar coisa negativa, fala coisa positiva, entende? Fala coisa positiva. Se você tiver que falar, isso é ensinamento espírita. Se você tiver que falar alguma coisa sobre determinada pessoa, ou fica calado, ou fala coisa positiva. Não fala coisa negativa. A gente não ganha nada falando coisa negativa a respeito das pessoas. A gente não ganha nada chamando a atenção das pessoas. A gente não ganha nada fazendo isso. Tá? Claro, né? Uma mãe chamando a atenção do filho. A mãe chama a atenção do filho. Claro, aí chama a atenção. Mas fora isso, a gente não ganha nada fazendo isso. Tá? Então tem que tomar cuidado com os jornais que a gente está tendo acesso, tomar cuidado com a internet que a gente está tendo acesso, para não se contaminar com as notícias, não se contaminar com os conteúdos. Tá? Na parte de jornais, na internet, então nem se fala quem está portando a verdade sem qualquer tipo de interesse. A gente não sabe. É esse que é o grande problema. A gente não sabe quem está portando a mensagem verdadeira. Lá no livro diz assim, somos chamados a estar, né? Aí talvez seja entrar, né? Não sei, né? Pode ser erro de tradução, né? Mas somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choquemos a nenhum deles com quem estivermos. Tá? Então eu coloquei aqui assim, essa balança aqui equilibrada para a gente poder ter equilíbrio durante a condução dos nossos encontros, das nossas atividades, das pessoas que a gente estiver
né, ter equilíbrio, buscar sempre ter, né, muita temperança, muito equilíbrio durante as atividades que a gente estiver desenvolvendo. Outra coisa que fala lá dentro do livro, dentro do Evangelho, lá no item 10, capítulo 17, sermos joviais, sermos ditosos, mas seja a nossa, né, no caso, jovialidade, a que provém de uma consciência limpa. Seja a nossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então é aquela questão assim da gente distribuir flores na nossa caminhada, né? Não é para a pessoa pegar uma flor, pegar a flor, sair com a flor e entregar a flor, não. Se quiser fazer isso também é bom, tá? Que uma flor é sempre uma coisa muito legal da gente distribuir, tá? Mas ao invés de arrancar a flor, né, planta um vasinho, uma florzinha, entrega o vasinho com a flor, tá? Então a gente tem recursos para a gente poder potencializar as nossas atividades, né? Então ele continua esse texto dizendo assim: não consiste a virtude em assumirmos severo e lúgubre aspecto, em repelirmos os prazeres que as nossas condições humanas nos permitem. Aí eu pensei, né, numa questão da maneira da gente proceder, né, da gente cativar, da gente ter a alegria de servir, né? Pensei numa coisa que aconteceu, né? Isso que a gente vai contando são coisas que aconteceram de verdade mesmo, né? Fantasia não, tá? São coisas que aconteceram, né? Uma determinada vez eu entrei num cartório, e eu tenho contado isso para as pessoas, porque são coisas que marcam a vida da gente, né? Eu entrei no cartório, tinham 3 pessoas esperando, eu era o quarto da fila, né? E, né, tinha um rapaz sendo atendido por um atendente e uma senhora atendendo uma outra pessoa. E aí eu me lembro que o rapaz, na hora de atender, era super simpático, né, atencioso, né? Não, isso aqui nós vamos resolver, isso aqui vamos dar, fica tranquilo, isso aqui a gente vai resolver assim, vai resolver assado, né? E no outra ponta, a senhora, né, com uma aspereza no trato, uma coisa assim impressionante, né, muito dura, né? Isso daqui eu não vou aceitar de maneira nenhuma. E ela gritava com o companheiro que estava lá sendo atendido por ela, e ela gritava, mas aí como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou perder a taxa de protocolo que eu paguei. Ela falou assim: isso não é problema meu, você que faça os consertos que você tem que fazer e depois traga aqui para a gente poder aprovar ou não, né? Ou seja, dando uma bronca do tamanho do bonde no cara, né? E nisso aquele companheiro se deslocou, saiu do ambiente, e ela grita, né, de uma maneira assim extremamente dura, né, o próximo! E no que ela falou, próximo, né, não estou falando baixinho aqui, né, mas ela gritou, né, próximo! No que ela falou próximo, o primeiro cara que estava na fila, ele diz assim: senhora, eu preciso ser atendido por ele porque ele conhece o assunto que eu vou tratar. Aí ela olha para o segundo olha para ela e diz assim: senhora, eu preciso ser atendido por ele porque ele me conhece. Nisso, ela olha para o terceiro, e o terceiro já não tem o que justificar, né? Não tem o que dizer, né? Ele simplesmente falou assim: eu também preciso ser atendido por ele, só falou isso, né? E baixou a cabeça para, né, tipo assim, então eu vou sair fora desse atendimento, que eu não... Entre ser atendido com um rapaz que está sendo super educado, super atencioso, super carinhoso, e ser por uma senhora que está berrando, que fechou o tempo, que expulsou o cara, né, que não aceitou taxa, né, pague-se de novo a taxa, problema seu, né, foi da maneira como ela tratou, né, e ninguém queria ser atendido por ela, acabou que sobrou para mim, né. Eu me levantei com a calma que Deus me deu, fui na direção dela, e a primeira coisa que eu fiz foi abrir um sorriso, né, bom dia, né? E aí no que eu dei bom dia para ela deu uma desconcertada, né? E aí eu me lembrei de uma companheira que tinha uma maritaca, né? Que ela falava que a maritaca ficava falando e virando o rostinho, né? E aí eu lembrei da síndrome de maritaca, né? Que às vezes quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente vira o rosto, né? Para a pessoa, fala, né? Bom dia, né? Bom dia. Aí vira o rostinho. Quando vira o rostinho, aí não tem jeito. E aí eu virei para ela e falei assim: eu não acredito que você vai resistir a esse bom dia, né? Não acredito que você vai fazer isso. E aí no que eu falei assim com ela, baixinho, com simpatia, com um sorriso no rosto, né?
Eu acho que o sorriso contagia as pessoas. O sorriso, né, resolve, né, as mágoas, os problemas de saúde que as pessoas têm. Não é à toa que nos hospitais existem os doutores da alegria, aqueles companheiros, né, que entram nos hospitais tocando violão, cantarolando, entoando músicas com um sorriso nos lábios, alguns com narizinho de palhaço, fazendo brincadeiras com as crianças com problemas de saúde terríveis, problemas às vezes terminais, né, e que acaba que a criança, de uma maneira ou de outra, procura dar um sorrisozinho, né, companheiros, né, com doenças problemáticas das mais variáveis, né, das mais variadas, e aí a pessoa faz uma prece, a pessoa faz um sorriso, a pessoa brinca, a pessoa conversa, exatamente aquele ensinamento que Madre Teresa de Calcutá falava, que a caridade feita pelas mãos, tudo aquilo que a gente faz com as mãos, são muito mais poderosas, muitas das vezes, do que as preces que a gente faz com a boca, né? E aí entra essa situação, esse sorriso, essa maneira de trabalhar, né? Essa alegria de viver, essa maneira de cativar, né? Por exemplo, e lembrei também, dentro desse aspecto aqui desse texto, que Allan Kardec, quando Canuto Abreu faz a biografia de Allan Kardec, né? Quando a gente olha, né, eu não estou aqui com nenhuma imagem de Allan Kardec, mas todo mundo conhece, né, dos livros, né, dos livros, as obras fundamentais da doutrina. Quando a pessoa abre lá a obra fundamental, dá uma olhada na capa, assim, olha um Allan Kardec lá, a pessoa fala, nossa, esse cara eu não quero encontrar numa noite escura, numa rua escura, não quero encontrar, não, né? Mas, no entanto, Canuto Abreu diz que ele era extremamente espirituoso. Ele era sério, mas ele era espirituoso, tá? É mais ou menos, aqueles que me conhecem sabem o que isso quer dizer, né? Você vai me encontrar sorrindo, vai me encontrar brincando, entre aspas, durante o desenvolvimento das atividades, mas eu vou falar dessa maneira, vou falar assim, vou falar assado, porque eu sou espirituoso, não porque eu não leve a doutrina espírita com seriedade, porque eu jamais brincaria com a doutrina espírita, jamais brincaria, tá? Então isso é que a gente tem que perceber, a diferença entre ser sério e ser sisudo. O que ele está colocando para a gente? Que a gente não deve ter esse severo e lúgubre aspecto na hora de fazer o trabalho da caridade, na hora de ir ao mundo para poder ajudar as pessoas, para poder modificar, para poder influenciar o mundo que está ao nosso redor. Nós não vamos influenciar o mundo com a cara amarrada. Nós vamos influenciar o mundo com o nosso sorriso nos lábios. É isso que a gente vai fazer, tá? Sem medo, sem temer. Nós não precisamos temer esse tipo de coisa, tá? Madre Teresa de Calcutá, todas as vezes que Madre Teresa de Calcutá ia atender uma determinada pessoa, ela atendia a pessoa e dizia, seja bem-vindo, meu irmão, sempre sorrindo. É só a gente pegar as fotos da Madre Teresa de Calcutá ajudando as pessoas, vocês vão ver que está sempre com um sorriso nos lábios. Tá? Então isso são coisas muito importantes para a gente poder pensar, para a gente poder refletir a respeito. E aí ele diz para a gente assim, que nós vamos encerrar com esse slide, né? Ele diz assim, nós devemos reportar todos os atos da nossa vida a Deus. Deus no comando, né? Deus no comando. Aquela frase que a gente encontra no Alcorão, que a gente encontra em tudo quanto é canto, dizendo para a gente, não há uma folha seca que não caia, que não seja pela vontade de Deus, nosso Pai. Isso é que a gente precisa ter em mente. Tá? Então, reportar todos os atos da nossa vida a Deus. Quando começar, e reparem isso que é importante, quando começar ou quando acabar uma obra, elevar o pensamento a Deus, pedir a sua proteção para que tenhamos êxito no início da atividade ou a sua bênção quando concluirmos a atividade. Em tudo o que fizermos, remontarmos à fonte, remontarmos a Deus, nosso Pai, de todas as coisas, tá? A fonte de todas as coisas, para que nenhuma de nossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então que a gente possa pensar em Deus, porque aí é aquela situação, pensamos em Deus, tá? Então naquele momento nós seremos privilegiados. Não, na hora que a gente pensar em Deus, Paulo de Tarso ensinou para a gente, somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então o que vai acontecer? A coisa mais simples que existe na face da terra, a coisa mais simples. Na hora que a gente lembrar de fazer uma oração a Deus,
Aqueles companheiros que estão ao nosso entorno, que são companheiros do bem, esses vão se alegrar com esse pensamento e vão se aproximar para nos intuir, para nos ajudar, para nos auxiliar em tudo que for necessário. Tá? E aqueles que estão com pensamento negativo, ouvindo um tipo de comportamento, vão perceber que os pensamentos deles são inacessíveis, né? Nosso pensamento é inacessível ao pensamento deles. Então eles não vão conseguir nos influenciar, então eles pegam e se afastam. Então a gente vai qualificar o padrão vibratório que existe no nosso entorno, a gente vai qualificar o padrão vibratório, né, do que está, né, o nosso hálito mental, como dizia André Luiz. A gente vai qualificar, né, a ambiência onde nós nos encontramos. Essa que é a grande virtude da gente fazer isso tudo. Por isso que a gente tinha dito agora há pouco a questão da gente entregar flores, da gente florir a nossa caminhada. Eu me lembrei daquela música, né, uma música católica, né, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Né? Essa beleza de música, que é uma música universal, para a gente poder entender que a gente, né, precisa fazer o bem, que a gente possa transmitir e passar para todos os nossos irmãos de humanidade as melhores coisas que a gente traz dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. Né? Um sorriso no lábio, né, com muita prestatividade, com muito carinho. Esse deve ser o comportamento no homem, no mundo, né? Para que nós possamos ir ao mundo sem ser do mundo. Tá? Então, um beijo para todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Né? Eu vou aqui desligar nesse momento a apresentação e vamos fazer a prece de encerramento. Tá? Queria dar um agradecimento aí a todos os companheiros que estiveram presentes, tá? Muito, muito satisfeito sempre por encontrar cada um de vocês e vamos agradecer a Deus. Deus Pai amado, nesse momento a Ti elevamos os nossos pensamentos em oração, louvando o Teu santo nome, agradecendo pela bendita decisão que tivemos na noite de hoje de nos aproximarmos deste estudo, agradecendo pela existência do Evangelho, pela existência da doutrina espírita, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção, agradecendo pela ajuda dos bons espíritos, agradecendo por tudo que recebemos na noite de hoje. Mas queremos pedir mais. Queremos pedir àqueles que colocaram a água para fluidificar, que esses benfeitores espirituais, nesse momento, possam ter acesso aos laboratórios da espiritualidade, à natureza do nosso planeta, colocando em cada uma dessas águas os medicamentos necessários a quem delas fizer uso. Queremos te agradecer e queremos te pedir, Senhor, em favor de todos os nossos irmãos em humanidade, todos que estão necessitados de qualquer coisa que seja. Nossos irmãos doentes nos hospitais, em casa, nos CTIs, nossos irmãos apenados, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, abandonados embaixo das pontes e nas ruas, com frio, nessas noites frias que nós estamos nessa época. Onde houver um irmão nosso sofrendo, Senhor, nós te pedimos do fundo do coração que nossos irmãos possam ser atendidos nas suas necessidades. É isso que nós pedimos na noite de hoje. Muito obrigado por tudo, que as tuas bênçãos se façam para todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.